saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estou fazendo esta gravação de uma maneira simples e num lugar muito aberto, onde há muitos barulhos ao redor, mas mesmo assim eu vou tentar passar ao mundo aquilo que Deus tem colocado no meu coração de comunicar, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmo 142 das Escrituras Sagradas, 142, Salmo 142, versículo 4, diz assim: Olhei para minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Olhei para minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O desejo de fazer este vídeo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi devido a eu poder assistir um culto de missões, onde, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pude ouvir missionários que vieram de regiões muito difíceis no Nordeste, e eles relataram que a Igreja do Rio de Janeiro enviou um missionário para aquela região e dali haviam várias congregações espalhadas, pontos de pregação em lugares estratégicos, lugares não alcançados, e para que uma igreja alcançasse a outra, iriam, aleluia, sobre animais, sobre cavalos, lugares áridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, durante um bom período. E por esse motivo, relataram que havia povos ali que jamais puderam participar de uma santa ceia, por não ter quem administrasse perante eles, quem os ensinasse, muitos até mesmo sem batismo, e a palavra de Deus de uma maneira, aleluia, que não alimentava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que Deus colocou no meu coração, não adianta nós relatarmos as coisas que estão ocorrendo na região Nordeste e outras regiões bastante atingidas, enviarmos missionários para também vir nos contar e não resolver o problema daquela população. Os missionários, assim vejo, precisam ser preparados para ir solucionar, e não somente visitar a região, mas solucionar. Quando forem, estão aptos para ensinar o que há de ser ali naquele lugar em relação ao Evangelho. Deixar um povo, como diz a Bíblia, predisposto, um povo preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu pude visitar montanhas onde igrejas estão abandonadas, não são igrejas evangélicas, mas outros tipos de igrejas abandonadas, que poderiam ser usadas nessas montanhas para o Evangelho. E ali o povo, na sua ignorância, toma qualquer um que ali está sem nenhuma instrução do Evangelho e se reúnem, acendem velas e começam a gritar: Deus me ajuda, cantam corinhos que eles inventam assim naquela hora, e cantam, um lembra de algum corinho que aprendeu um dia. Enfim, eles têm migalhas das coisas de Deus. Depois eles vão colher o dízimo nas casas, e um homem armado vai até as casas e diz assim: olha, você tem um prazo para entregar o dízimo para a igreja, porque se assim não for, você vai ser violentado. Essas são as condições de ignorância em que está algum, aleluia, lugarejo do nosso próprio Brasil, ainda precisando ser alimentado de instrução do Evangelho. O que eu percebo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os valores dos pequenos missionários. Nós fizemos, aleluia, evangelismo em regiões muito afetadas
ainda no nosso Brasil, louvado seja o nome de Jesus, em que não há nenhum recurso de vida, louvado seja o nome de Jesus, não há água, praticamente um balde de água por dia sustenta várias famílias. Esse balde, às vezes a água vem bichada, os cachorros, louvado seja o nome de Jesus, bebem, lambem daquela água e nós também temos que beber. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque só existe aquela água. E a ignorância é muito grande, porque o povo morre de fome e tem banana madura que jogam ao rio de águas podres, porque não tem visão da qualidade daquele fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que poderia ser aproveitado. Também regiões de fazendeiros, onde se proíbe colher o pouco fruto que dá, e crianças passam fome e apanham das mães para silenciarem e não clamarem por alimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao meio daquele povo muito empobrecido, nós podemos conhecer pequenas igrejas, pequenas congregações, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali alojadas, que instruíram tremendamente sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Instruíram pequenos jovens de 22, 23, 25 anos que se tornaram ousados como Paulo, como Timóteo, como Pedro, jovens ousados, cheios do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, por lerem dia e noite sem cessar e buscarem oração. Louvado seja o nome de Jesus. Cheios de amor no seu coração, para com as almas, para alimentar. Como a palavra de Deus disse aqui, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Eles desejosos de cuidar de almas. Mas os recursos que eles possuem são tão poucos que ficam ilhados naquela pequena cidade, naquele pequeno lugarejo, às vezes não existente nem registrado no mapa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque são lugarejos recém-criados. Esses jovens sonhando, olhando para o céu e sonhando, pedindo a Deus que alguém lembre que eles existem, porque eles também desejam ser missionários, viajar, levar o Evangelho que conheceram, levar a autoridade de Deus que tem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não há recurso nenhum investimento sobre aqueles jovens. Quando nas nossas regiões, agora mais desenvolvidas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, que formam missionárias, louvado seja o nome de Jesus, homens e mulheres que talvez, mesmo tendo um conhecimento da palavra de Deus, sendo preparados, não teriam condições de, às vezes, descer em lugares como nós podemos ter a oportunidade de descer, aleluia, por pneus velhos que recolhem para servir de escada em ribanceiras para se alcançar as casas que estão lá embaixo. Existem lugares muito difíceis de acesso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como Deus me mostra esses pequenos jovens que precisam ser lembrados, precisam ser reconhecidos pelo mundo e precisa nascer um projeto missionários pequenos missionários, ou quem sabe até um outro título de grandes missionários, retirados de dentro do ser daqueles pequenos jovens, louvado seja o nome de Jesus, lançados, aleluia, em regiões brasileiras, em regiões de outros países, que quase não são alcançadas ou que eles não podem sair para alcançar, mas que são de extremo valor e precisam ser reconhecidos nesse valor, porque há necessidade no nosso Brasil. Vamos olhar agora para o nosso Brasil, e eu creio que outras pessoas do exterior vão olhar também para os seus próprios países e ver também a condição desses pequenos jovens que precisam ser buscados e não esperar que eles venham ou sejam enviados, porque não há quem os envie naquela região. Precisam ser buscados. O projeto busca
aos grandes, pequenos missionários. Eu creio que alguém está ouvindo e entendendo o que o Espírito Santo quer falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses jovens precisam ser trabalhados a regiões nordestinas, regiões de secas, em que missionários do Rio de Janeiro poderiam ir, orientar, levantar outros, mas não suportariam ficar muito tempo naquela região, devido ao costume de sobrevivência no Rio de Janeiro. Ficariam 3 meses, 6 meses, depois sentiriam talvez sede, o desejo de voltar para a sua terra, devido às grandes dificuldades naquela região. Quando ali tem um povo, entre aqueles pequenininhos que às vezes não sabe ler, mas o povo ali não sabe ler, não tem estrutura para ensinar. Aquele povo dali precisa ser trazido para a cidade grande, para ser ensinado com revezamento. Um vem e outro vai. Torna a vir o outro e assim vai revezando. Vai e vem. Não somente fica aqui um período longo, mas vem, passa 6 meses, é instruído no estudo criado para formar esses missionários. Como? Com ensinamento de leitura básica, em tempo rápido, independente do estudo secular que tem nas escolas, um estudo especial para este missionário, de português, de leitura, de educação, de boas maneiras, das necessidades básicas do Evangelho para ser instruído, meios de comunicação, quem sabe até um pouco, aleluias, de instrução sobre computador, porque esse jovem pode sair com uma pequena viagem a um lugar mais próspero junto àquela região, fazer uma comunicação para o Rio de Janeiro ou para São Paulo e retornar ao seu pequeno lugarejo, mas não ficaria tão longe como ia uma cidade distante, aleluias, de maior porte, ou a cidade que está tratando dele. Seria um meio de comunicar. Louvado seja o nome de Jesus. Vi no interior da Bahia, por exemplo, jovens que choravam, clamando a Deus, que alguém visse o desejo do coração deles de sair em missões, e não tinham sequer a passagem, ou talvez até a quantidade em dinheiro para colocar crédito num celular, ou comprar um cartão de telefone, porque a miséria, aleluia, é o centro de todas as coisas naquele lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Mas são homens preparados, da qual me envergonho de estar perto deles. Louvado seja o nome de Jesus. Preparado no Espírito, preparado na oração, preparado no temor, que precisam ser reconhecidos. Além desses pequenos missionários, grandes homens de Deus, que precisam ser vistos pelo mundo, e haver um projeto. Quero dizer ainda que a igreja, ela não pode dizer ali é uma igreja missionária, verdadeiramente missionária, e a outra não é. Não existe igreja que não seja missionária. Todas as igrejas do Senhor precisam ser igrejas missionárias, e o objetivo, o foco principal tem que ser missões, porque Deus, quando, aleluia, enviou o seu Filho ao mundo e nos instruiu a respeito desse evangelho, Paulo saiu a pregar aos gentios, nos deu essa oportunidade de conhecer para que todos conhecessem. E se paramos o evangelho entre nós, vamos ficar que nem os judeus do passado. Não estamos explanando para fora aquilo que precisa ser ouvido. Então não podemos fechar a igreja, e sim abrir espaço, formar missionários aonde não tem. Mas missionário aqui na nossa congregação não tem ninguém para ser missionário. Tem sim. É preciso um trabalho de conscientização. É preciso ver aquele que você não dá nenhum valor, aquele que você não acredita. É preciso olhar para o rostinho de todos. E ver aquele jovem, às vezes, sem cultura, aquele jovem que veio, às vezes, de um morro, não teve oportunidade de estudar. Ver daqueles que é mais inibido para que venha se desinibir. Aquele que não tem vontade para que venha se despertar, abrir os olhinhos e começar a entender a necessidade de missões.
Aquele jovem, às vezes, quietinho lá num canto, que os outros, às vezes, nem percebem, de tão quietinho, encostadinho na parede. Talvez seja um grande missionário que Deus esteja esperando se levantar para apregoar este evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa ficar firmada em todos os corações, principalmente dos ministros do evangelho, que zelam para levantar esses pequenos missionários, as mulheres de oração, homens de oração que oram pela seara do Senhor. E que muitas vidas agora possam ser valorizadas dentro da congregação. Aquele que não tinha nenhum valor começa a ser visto agora como um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, uma grande jovem de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para pregoar o Evangelho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que não possamos mais nos esquecer daqueles que estão distantes, sem recursos, aleluia, para se tornarem missionários, porque querem sair, ir ao mundo a pregoar o Evangelho, mas não possui nenhum recurso de chegar até as almas, cuidar, dar refrigério a essas vidas, porque muitos precisam ser cuidados. Existe uma região onde passa de um barco pequenininho, se cair os jacarés estão ao redor. E daquele outro lado, as pessoas cantam e batem palmas e não tem ninguém para pregoar o Evangelho, ninguém. Que essa palavra possa ser lembrada no coração de todos e haja meditação, reflexão sobre esta necessidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.